Bem-aventurados o cego que quer viver com Deus. Mais ditosos do que vós, que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas as estrelas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechando-os, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora, e muito mais, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Essa é uma mensagem, eu cortei um pouquinho, porque foi aleatório abrindo essa página, do espírito de Vianney Cura d'Ars, que foi realizado em Paris, em 1863. E ela traz uma mensagem para uma sofredora que tinha perdido a vista, que estava suplicando o auxílio, né? Mestre amado Jesus, agradecemos por mais um dia, agradecemos a espiritualidade por sempre estar nos orientando, que possamos também nos sintonizar. Agradecemos ao Senhor Vandir pela disponibilidade toda semana, a doutora Cristina, a dona Maria Cláudia Martins, ao nosso mentor, aos nossos anjos de guarda. Agradecemos sempre pela oportunidade de estar presente aqui durante as aulas, para tirar nossas dúvidas e assim aprendemos mais um pouquinho. Nos abençoe sempre, meu Pai, que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez. Estamos hoje dando continuidade à nossa aula de número 90, não é? Que é uma aula longa sobre as cirurgias espirituais em sala de periférica, onde hoje a gente vai adentrar alguns tratamentos, algumas cirurgias que são realizadas para ovário policístico, psoríase, endometriose, deslocamento de retina, câncer de próstata, Alzheimer, leucemia, todos esses pontos de doenças que foi trazido pela doutora Cristina. E aí eu deixo em aberto para aqueles que já têm umas dúvidas no nosso chat, nosso bate-papo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Uhum. Eu estou. Ótimo. Eu estou. Perfeito. Então é isso. Quem gostaria de iniciar as perguntas? Posso começar, Chico? Por favor. Seu Vantir, o que seria uma lesão de conexão falada sobre a cirurgia cardíaca do feto? Seria essa lesão de conexão seria obsessiva? Não se trata de excessiva. Vamos dizer que essa criança ela tem uma falha cardíaca, né? Essa falha cardíaca ela está no perispírito periférico. Então, podemos fazer com a sonda de introdução na região do timo, que tem um canalzinho ali, que leva até o feto. E essa cirurgia, ela é feita, né, com um fetozinho lá e sua falha.
Então, essa correção é feita. Porque o nosso perispírito periférico, que é a camada externa, existe nele milhões e milhões de pontos lá, e todos eles têm que estar funcionando conforme os órgãos. Então, o do coração tem que estar funcionando conforme o coração material. E nesse ponto, o que acontece muitas vezes é que ali houve uma falha. Essa falha pode ocorrer também pelo estresse da mãe, viu? Uma descarga muito forte, ela pode jogar isso para o plexo cardíaco da criança. E ali nós temos que fazer a correção antes que se complete o ciclo de 9 meses. Né? E depois que completa, é mais difícil você corrigir aquela falha periférica. Ah, obrigada, Mas, Silvandir. mas mesmo o espírito, ele não estando, como que eu posso dizer, completamente ali, né? Essa cirurgia acontece, Silvandir? Acontece porque o perispírito periférico é o que fica dentro do ventre da mãe, né? Não é o espírito. Então, o que a gente está ali é como se fosse uma placa de um computador. Nós estamos dando uma soldazinha na placa, mas o espírito está fora, entendeu? Então, o que acontece? Quando completa esse ciclo de 9 meses, é mais complicado, porque ele e essa fundamental. Então, na hora do parto, quando houver o acoplamento para o processo reencarnatório do espírito que vai nascer com a função periférica, pode ser também que aconteça um impactozinho na criança e ela não retorne mais. Mas essa correção, ela se faz, entendeu? Se faz e dá certo. Ah, tá. Seu Vandir, a parte da conexão. Você acredita, eu estava, acho que entrando na fase para dormir hoje, eu fiquei pensando, conexão, eu não entendi essa parte da conexão. Eu fiquei, nossa, eu já estou dormindo pensando na aula. Assim, a Deixa parte eu da explicar. conexão. Ah, Todas as conexões periféricas, elas ficam externas, entendeu? Então, a conexão do cardíaco, que fica externo, corresponde ao coração interno. Se essa conexão queima, um dia você vai infartar, entendeu? Porque o coração não vai funcionar. Então, são bilhões e bilhões de pontos que nós temos. E cada ponto desse corresponde a um órgão. Por exemplo, né, o sistema nervoso central seria o local que tem mais. Então, quando alguém sofre um AVC, por carga eletromagnética, porque esses pontos externos, a maioria queimou. Então, se queimou, todo o sistema nervoso central ele entra em colapso. Está entendendo? Então, essas conexões, elas são externas. Então, por isso que, durante o período de transição com a chuva negra, nós vamos ter muito problema de infarto, nós vamos ter muito problema de cegueira, nós vamos ter muito problema viral, porque a chuva negra, ela destrói todas as conexões, principalmente das pessoas que não conseguirem evoluir nessa transição. Aí nós estamos vivendo aí, né, praticamente uma extinção natural pela lei fluídica, não é nem pela lei de natureza, né, pela lei fluídica mesmo. Porque aquele que pensar bem e se comportar bem no planeta, tem a certeza que essas conexões serão resistentes. Mas aqueles que, infelizmente, vai pelo caminho da imoralidade, esses não escapam. Essas conexões vão queimando e praticamente eles vão morrendo antes do tempo, entendeu? Então, esse desencarne vai ser muito prematuro. É o que acontece, sim, com a questão da vacina. Então, o que acontece? Numa transição, você pode criar 1000 fórmulas de vacina, mas o problema não é só a vacina, é a chuva negra que acabou com a imunidade de todos. E cada vez que você aplica a vacina, mais você vai criar variantes, entendeu? Então, esse estado aí seria um estado natural da imunidade de cada um, onde o perispírito periférico, a conexãozinha lá do barco, né, ligada ao esplênico, é quem vai dar resistência a você. Mas a partir do momento que você criar várias formas de vacina para combater uma forma energética, ele vai ser mais agressivo, ele vai matar mais rápido. Porque
ele descobriu que nós temos uma chuva negra e temos uma imunidade baixa. Então, todas as tentativas que nós organizarmos hoje será totalmente inútil, entendeu? Então, o melhor, o cientista espiritual explica no laboratório, diz assim, olha, o melhor é deixar o estado natural acontecer, porque os corpos humanos do mundo inteiro não estão preparados para esse duelo que vocês estão perdendo. Entendi, seu Vandir. Que, no entanto, assim, parece que já surgiu um caso, aquele que estão falando do... Aí não consigo falar essa palavra, da variante, né? Surgiu o primeiro caso aqui no Japão. Omicron? Isso. Não, mas olha, vai surgir bilhões de casos, bilhões de variantes, porque o problema nosso está na chuva negra, tá entendendo? Então, a gente vai ter nessa sala aqui de cirurgia periférica vários e vários casos de órgãos danificados. Nós temos que aprender a fazer qualificação de placa periférica para tentar reanimar aquela conexão, para dar um pouco melhor de vida àquele paciente. Então, o desafio agora é energético. A gente não esquecer tudo que a gente aprendeu em forma de ciência e biologia. O desafio agora é energético. Então, aqueles que tiverem um equilíbrio emocional, eles vão resistir, as conexões vão continuar lá. Os que não tiverem, pessoal, a gente tem que se preparar para o pior. Vai partir muita gente. Obrigada, seu Vandir. Tem uma pergunta aí, eu acho que faz sequência a essa conexão, né, Tati? Aí você precisa sair de mute para a gente poder lhe ouvir, viu? Silvandir, é um trecho que eu não entendi muito bem, falando sobre os ovários policísticos. Fala assim lá na apostila, são duas conexões idênticas. Se não fizer nos dois, essa conexão falha. A lesão que o paciente tinha não era interna, mas sim externa. Imediatamente a conexão externa aciona onde estava a falha e os policísticos desaparecem. Eu não entendi nessa conexão interna, conexão externa sobre Aquela mesma coisa que nós falamos, porque é interessante que o paciente diz assim, olha, doutora, meu olho esquerdo, direito, ele fala assim, meu olho esquerdo, ele está com uma falha. Aí ela vai operar os dois, ela não vai operar só um. Porque tanto a conexão esquerda como a direita, uma joga informação energética para a outra. Então, nos ovários policísticos, a gente pega um exame, né, e o pessoal diz assim, não, mas o meu ovário esquerdo, doutor, é que está doente. Olha, tem que fazer a cirurgia nos dois aqui, tanto no esquerdo como no direito, porque essas duas conexões, esses dois órgãos, eles trocam informação energética. Então, se você faz naquele que está danificado e não faz no outro, então aquele outro que está ali vai danificar de novo aquele outro. Então, por isso que tem que fazer nos dois. Aí o paciente não entende, né, essa área de cirurgia espiritual e muitas vezes ele questiona, não, mas eu mandei só fazer do lado esquerdo, porque o policista estava lá. Não, o outro pode estar bonzinho, mas ele pode ser a causa de estar jogando para o lado esquerdo. Por isso tem que ser feito os dois. Sim. Bem, tiramos as dúvidas nesse ponto, então, esquisito? Ô Silvandir, mas e essa conexão interna e externa? Vamos lá. Que fala, que aciona. Se existe uma conexão externa, tem que existir uma interna. Porque é como um fio ligado ao outro aqui, ó. Então, o externo e o interno. Se essa aqui queima, essa não está jogando informação. Então, a cirurgia espiritual na parte robótica, ela tem como função restabelecer o externo e o interno para que essas conexões elas fiquem fazendo isso, ó, em contato, entendeu? Então, esse contato foi rompido.
Então, quando esse contato é rompido, então praticamente ela fica paralisada, assim, desse modo assim. O órgão não funciona. E para o órgão funcionar, ele depende de todas as funções externas. E a gente encerra aquela interna, né? Seria o caso do deslocamento de retina também, seu Vandir? A mesma coisa, porque o deslocamento de retina, a falha aqui, ó, a falha lateral. Então, essa falha lateral, a gente encontra agora também um índice muito alto, causado pela chuva negra, de eletromagnetismo negativo no nervo óptico aqui, ó. Então, isso quer dizer que nós vamos ter também no mundo problema de redução de visão e cegueira. E talvez nós venhamos a ser atacados por vírus na área da visão, viu? É outro desafio também, porque esse número aí ele vai crescer. Qual o motivo principal? Nós temos dois ótimos. A chuva negra está bloqueando a inflamação lá, ele está dando cada vez mais. Então, isso quer dizer que nós estamos perdendo já a imunidade da nossa visão. E como nós viemos de primata, algumas doenças que guardamos há milhões de anos atrás, elas podem vir à tona mesmo agora também na posição, na parte visual. Seu Vandir. É sério, né? Se preparar. Vamos lá, Cíntia, vamos nos preparar no Japão também. Quando você estiver começando, quando você estiver começando esse curso pela segunda vez, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com na Austrália. Vai começar a juntar um monte de gente, você vai recomeçar o curso, você vai ver. Eu tô falando com o Joabs esses dias, né? Ai, desculpa. Ai, já tá cortando esse assunto, desculpa. Ai. Vamos lá, depois a gente pode conversar, se der tempo. Desculpa a tosse. Primeiro, vamos dar boa noite à Ana Coimbra, que entrou aí. Tá assistindo Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. E aí a gente tá... Eu vou passar aqui para uma pergunta que eu botei aqui. Tem uma parte, seu Vandir, que a doutora Cristina nos relata. Desculpa, eu estava colocando o celular para recarregar, que eu estava quase sem bateria. Sem problema. Tem uma parte que a doutora Cristina fala ali, seu Vandir, que ela conta a respeito das cirurgias, do trabalho do seu Ludmille, né? E aí eu queria saber como eram as cirurgias antes do projeto do senhor Ludmille. Eram realizadas cirurgias? Eram realizadas cirurgia. A gente fazia cirurgia com o eletrodo e como se fosse uma lanternazinha. O eletrodo carregado pelo magnetismo. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu explico melhor. Então, era mais ou menos assim, né? Então, nós pegávamos uma lanternazinha, aqui tinha uma lâmpadazinha. Então, a gente fazia todo esse processo pelo corte do laser que transmitia aqui o eletromagnetismo no paciente. Então, se fosse uma cirurgia de articulação, ele fazia isso aqui, ó, no paciente. Agora, só que a gente via que não era totalmente muito eficaz, até chegar o projeto de sala periférica colocado pelo Dr. Ludmille. Então, os resultados foram mais positivos. Esse processo era colocar duas pilinhas dentro da lanterna, essa lâmpada irradiava o eletromagnetismo para a gente poder fazer os cortes. Interessante, eu nunca tinha escutado falar nisso, nem o relato, né? Por isso a minha curiosidade. Era conhecido como o eletrolaser, né? A gente usava o eletrolaser. O eletrolaser ficou para trás, né? A gente evoluiu. Uhum. Mas aí tocava na pessoa ou só assim, fazia assim? Não, tocava na pessoa. Porque agora, né, a doutora Cristina até fala das máquinas fazer a cirurgia sem tocar, né? Sem toque de nada, né? Nem de médio, nem de... Agora não precisa mais a gente fazer isso, porque todos os aparelhos que a gente vê circulando aqui parece uma nave espacial, esse lugar aqui, né? E é bom porque não é só a minha vivência que vê isso, né? Eu acredito que
o que é real, outros têm que ver também, não é só aquele médio, né? Então, a gente tem que ver, mas outros médios também, visão, outros pacientes que têm sonambulismo também, tem nada a ver com os nossos estudos, para não falar assim, os estudos influenciam a cabeça dos médicos. Não. Esses pacientes chegam aqui, nunca estudaram nada, e eles perguntam, às vezes, por que tanto aparelho circulando ao mesmo tempo. Né? Então, isso fortalece tudo. O projeto dos internacionais, dos hospitais internacionais, se eu vou dizer, com relação Bom, a sala periférica ainda vai estar longe para a gente realizar, mas nós não vamos realizar a cirurgia, você vai ficar clínica médica e o procedimento cirúrgico vai ser lá para 2030, né? Eu acho assim que eu comecei no ABC, né? Porque é importante a gente passar segurança. E eu acredito que a sala periférica ela veio surgir depois de 15 anos de fundação dos hospitais, entendeu? Então, foi um tempo muito longo, mas eu aprendi muito em clínica médica. Agora, para entrar também, assim, entrar num projeto e você botar uma sala periférica, para você manobrar tudo isso aqui, a gente tem que esquecer esse lado por enquanto e partir para a clínica médica, onde você vai, entendeu, adquirindo confiança para depois o método espiritual solicitar a abertura dessa sala. Se a gente partir para essa sala, a gente vai deixar de ouvir muito o paciente. E tudo que o paciente lhe falar é tudo aquilo que a gente está estudando aqui nesse período, está entendendo? Então, a gente vai associar o que ele está falando ali ao que eu aprendi e dar o diagnóstico e passar os passos essenciais para a recuperação deles. E no caso de sala periférica, a gente sabe que tem que ter um grupo bem maior para manobrar tudo isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida nesse ponto? É só curiosidade do Chico. Existe cirurgia para asma, seu Vandir? Sai um pouco do tema aí, porque ela não fala, a doutora Cristina não falou em asma, mas a Austrália, ela é um país com o maior índice de asma, de asmáticos do mundo. Não, nós temos cirurgia para asma, né? Então, nós podemos colocar duas sondas laterais, pulmão direito e pulmão esquerdo. Essa sondazinha, ela é de ponta laser, né? Quando a gente fala de ponta laser, é porque na ponta dela aqui, ó, tem um raiozinho, ela é diferente das outras, né? E quando você bota no pulmão direito e esquerdo, ela penetra ali e vai dando o choque, fazendo toda a correção molecular dessa região. No Brasil, o índice de cirurgia que mais a gente tem êxito é cirurgia de coluna, porque é um país também que tem muito problema de coluna. E, graças a Deus, essa cirurgia no ranking, né, ela está em primeiro lugar. Graças a Deus, é muita gente recuperada após cirurgia espiritual. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Você falou da asma, Chico. A asma em si, Silvandi, ela é mais emocional, pro lado emocional? Não, a asma ela tem muito a ver com problemas relacionados a vidas passadas. Abuso mesmo no cigarro é muito complicado. Porque, às vezes, a cirurgia para asma ela não vai dar certo, porque tem muitas e muitas conexões externas e, na realidade, elas foram completamente destruídas. No caso da adenoide, também os hospitais espirituais fazem cirurgia ou não? No caso da adenoide, é uma cirurgia de remoção. Então, cirurgia de remoção, geralmente espiritual, ela não resolve. Teria que passar por cirurgia material mesmo, entendeu? Então, também existe a dificuldade do paciente. Porque cirurgia espiritual, cada vez que você é mais materializado, menos chance você tem de obter resultado, entendeu? Cada vez que você é uma pessoa menos materializada, desapegada, a cirurgia dá certo. O problema da cirurgia não é os aparelhos, é a condição do paciente. Nós percebemos isso. A condição dele
muitas vezes ele é uma pessoa que não tem indulgência com ninguém, é uma pessoa maliciosa, então não vai ter efeito. Entendi. Eu tenho uma pergunta mais, né, relacionada às cirurgias o procedimento pós-cirúrgico. Quando o paciente não segue as orientações pós-cirúrgicas, chegando a anular o resultado, os hospitais realizam outra cirurgia com esse paciente? A mesma cirurgia, no caso? Veja só, a doutora Cristina, em questão de cirurgia, ela é muito mais exigente do que qualquer outro procedimento, porque é uma coisa muito delicada. Você vai fazer uma cirurgia uterina e a gente passa todas as instruções para o paciente. Mas o paciente, às vezes, ele acha que isso é brincadeira, entendeu? Aí, de repente, aquela pessoa tem uma cirurgia no plexo genésico e sai daqui com um shock center. Como é que pode, né? E, às vezes, eu recebo zap à noite da família do paciente. Olha, minha filha fez a cirurgia aí, está se sentindo mal, o abdômen está inchado. Pessoal, olha, quando terminou a cirurgia, ela foi para onde? A gente sai daí para um shopping, pessoal. Toda a orientação que a gente dá é para ir para casa. Agora, ela vai ter que ter o retorno dela no próximo domingo, porque quem fez a cirurgia foi a doutora Cristina, não fui eu. Então, só ela sabe fazer aí essa medicação, essa manobra toda, entendeu? Mas você veja que querem jogar responsabilidade sobre o setor, onde a gente sabe que a responsabilidade pós-cirurgia, dentro da instrução que é dada aqui, é deles. E eles não estão nem aí, tem muitos nem aí, pessoal. E a coisa é muito séria. Aí, quando vem no domingo fazer a revisão, aí está lá o abdômen inchado. Às vezes, a cirurgia de plexo genético antecipou o período menstrual, e aí o paciente passa a acreditar pela dor. Infelizmente, não é o mecanismo que o espiritismo quer, mas é o que ele procurou, entendeu? Então, acontece muito isso aqui. E a contaminação cruzada, seu Vandir? Digamos, ele fez a cirurgia, a contaminação foi passada através de outra pessoa para aquela pessoa, dentro da própria casa. Não pode acontecer? Pode. Agora, qual é o problema? A gente explica. O marido bebe, olha, passa uma semana sem beber, ela fez cirurgia, mas eles não levam isso a sério. E, de repente, a cirurgia gástrica, a bebida vai afetar. E tem reação de vômito, tem reação de tudo. Então, aí passa um dado para você, olha, minha mãe está passando mal. Olha, a gente explicou que seu pai não devia ter bebido. Então, a cirurgia, ela é muito delicada, né? Ela é feita ela é feita na interna e externa. Por exemplo, eu vi uma cirurgia de tireoide que foi confusão, viu? Foi confusão com endócrino, porque a cirurgia, ela saiu na radiografia. E quando saiu na radiografia, a endócrina não gostou e disse para a paciente assim, você quer me enganar? A paciente disse, enganar como? Você fez uma cirurgia aonde? Eu disse, cirurgia? Olha, eu fiz uma cirurgia espiritual. A doutora disse, você está brincando comigo? Olha aqui o corte. Ó. E o corte tinha mais ou menos 5 centímetros, né? Naquele tempo a gente trabalhava com eletrolaser, então o corte tinha 5 centímetros. Eu disse a ela, olha, me traga a ultrassom que eu quero ver. E realmente, Francisco, foi incrível. Externo não tinha nada, mas interno tinha o corte. Aí a endócrina disse assim, olha, eu vou acreditar nisso, Apulso, porque não é possível, porque eu não estou vendo cicatriz nenhuma aqui no seu pescoço, mas dentro tem cicatriz. É incrível mesmo. É incrível mesmo. Quero ver quando a gente acontecer aqui, viu? Porque o país é menor, não é menos, a população é menos gente, e as pessoas vão e falam, não é? Bota notícia em jornal, essas coisas, e isso me deixa preocupado, porque não é para ninguém criar a vaidade, e aí acaba afastando todo o trabalho que a gente levanta. Mas, enfim, são fatores para o futuro.
uma explicação para vocês. Eu acho que o setor do hospital mais perigoso para a vaidade é o setor de cirurgia. Ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso porque é aquela questão, o paciente começa a ver você como um Deus, né? E você não pode seguir dessa forma. Você tem que fazer sua parte, tampar os ouvidos para elogios, entendeu? Isso não vai engrandecer você em nada. É sua função fazer aquilo, né? Então, Deus determinou a cura, não foi você que curou, mas é um setor, para os despreparados, esse setor é a queda. Não tem para onde. Uhum. Ele é a queda. Ele é um setor que você tem que estar psicologicamente muito bem preparado, porque tanto faz você ter resultado, como você não ter resultado. E os que não têm resultado vêm me cobrar, entendeu? Falar, olha, eu estou do mesmo jeito. E a médica fala, olha, esse aqui foi a mesma cirurgia. E não está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque esse aqui tem uma condição diferente da sua. Então, você não se ajudou. A mesma cirurgia, e ela mostra assim na consulta, tá aqui, ó, mesma cirurgia, mas você não obteve resultado. Então, eu vi isso aqui, há mais ou menos há 8 anos, uma senhora, o fato foi muito interessante, uma senhora de 65 anos de idade e um rapaz de 30. Então, cirurgia na córnea, né, que a gente usa lá a correção a laser, né, já está certo, correção a laser. E essa vovozinha disse assim, olha, doutora, meu sonho é voltar a costurar, porque eu não estou conseguindo de jeito nenhum. E engraçado que ele estava ouvindo também a mesma situação, né? Ele com 30 anos. Quando foi na revisão, aí entrou os dois, né? Aí quando Sim. entrou os dois, aí ela disse assim, doutora, eu estou vendo tudo. Estou vendo tudo, voltei a costurar, olha, eu estou ótima. E ele disse o seguinte, eu estou como é que pode? A diferença de idade, mas a médica disse assim, essa vovozinha é moralizada, ela tem crédito, ele não tem não. Ele não tem crédito nenhum com a espiritualidade. Então, por isso que a gente não pode se envaidrecer nessa cirurgia, porque vai aparecer muitos elogios e pouquíssimas críticas. E aí que está o perigo do médico preparar a cabeça para isso. Verdade. Pois é. Também É essa aqui bem é o uma que a pergunta doutora que ele... É bem o que a doutora Cristina falou do senhor, né, nessa aula. Falou bastante. Falou. E outra, o que eu acho mais interessante é que o seu Vandi, ele vai-se embora. Ele vai lá, faz o trabalho com a doutora Cristina, termina o trabalho, um monte de gente fica esperando. Ô, seu Vandi, seu Vandi. E, ó, de fininho, sai, ninguém nem vê ele ir embora para casa. Não, eu aprendi com ele que essa questão, a boca que beija é a mesma que morre. Vamos ter cuidado com isso, né, pessoal? Porque, de repente, aquela pessoa elogia você, mas ela está querendo ver sua queda. Então, eu fujo muito dessas coisas, porque o trabalho é deles, o trabalho não é meu, o trabalho é deles, entendeu? Então, quando aquela pessoa me prende ali para elogiar demais, eu já baixo a cabeça, eu já procuro alguém para me tirar dali, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é deles, o trabalho é deles. Então, eu estou aqui em sala periférica há mais de 10 anos e tem gente que às vezes me encontra na rua. Você lembra de mim? A doutora Cristina lembra. Eu mesmo não. Não lembro nada, nem não. Se ela estivesse aqui, ela lembrava até seu nome, mas eu não lembro. Olha, eu fiquei boa, viu, daquela cirurgia. Graças a Deus eu sou outra pessoa. Graças a Deus. Mas dá licença que eu tenho que ir embora. Então, é um setor perigosíssimo para a vaidade. E às vezes os médicos... já apareceu casos aqui de trabalhador chegar para a doutora Cristina e falar assim, doutora, vamos fazer um levantamento para a gente ver quantas pessoas obteram o resultado, para a gente fazer uma pesquisa. Eu disse, vai levar um não tão grande. E a médica fez, não, quero não. Estatística nenhuma eu quero aqui. Olha, cura é uma coisa muito individual. É de cada um. Você acha que eu vou parar meu trabalho
para fazer entrevista com o paciente, para ele trazer exame. Eu não vou fazer isso. Isso realmente é um perigo, porque, de repente, essas pessoas elas vão começar a elogiar. E se você estiver despreparado, você vai cair. Todos os médicos que deteram na cura caíram. Entendeu o perigo disso tudo? Eles caíram. Então, por isso que a gente não fica, a gente não detém nisso. A sala periférica tem gestante, tem autismo, tem cirurgia para fazer, tem extração do núcleo viral, tem agora exame para detectar células cancerígenas. Então, isso aqui é um todo, isso aqui não é só a cirurgia, entendeu? Então, essa pessoa ela ficou um pouco chata. Ela disse, eu não vou autorizar, eu não quero isso aqui, porque isso vai alimentar muito ego de médios, eu não quero essa pesquisa aqui dentro. A pesquisa foi vetada, porque a pesquisa é você interrogar o paciente, pegar os exames dos pacientes, catalogar tudo isso. Então, isso não dá certo, não. Eu digo, doutora, valeu mesmo, porque eu não gosto dessas coisas, não. Ana Rita, boa noite, Ritinha. Oi, Ana Rita. A bichinha tá toda acanhada, chegou atrasada, Chegou tá toda acanhada. Chegou quietinha. Boa noite, Ritinha. Você tá no mudo. mudo. Ritmo para entrar no assunto. Vamos lá, agora que a gente entrou no assunto. Leucemia. Samira, você tem uma pergunta de leucemia, querido? Sim. A leucemia kármica tem relação com abusos com álcool de vidas passadas. E quanto à leucemia, se a leucemia não for kármica? Olha, pessoal, alguns casos de leucemia, a gente observa realmente que tem muito a ver com dependência química. Então, essa dependência química, se ela queimou todas as conexões ali do baço, é kármica, não tem recuperação nenhuma. Então, vamos dizer que essa leucemia aí, ela não é kármica, ela fez uma falhazinha no baço, é diferente. Essa falhazinha com as medicações e tratamento, o paciente volta a se restabelecer, entendeu? Agora, no caso do paciente, quando é kármico mesmo transplante de medula, a gente tem certeza que ele não escapa, porque aí é kármica. Mas quando ele sobrevive a essa situação, era apenas um fator de uma falhazinha do esplênico. Seu Vandir, tem uma pergunta, deixa ela passar. Eu caí de desculpa. novo, mas depois eu vejo. Não, minha internet está caindo, caiu bem na resposta, mas depois eu assisto. Obrigada, desculpa, Samila. Não, meu bem, eu estou caindo, a minha internet está caindo, por isso. E eu perdi. Podem continuar. Seu Vandir, antes de eu sair, eu queria perguntar, desde a aula passada, eu não sei se tem algo a ver, a infecção hospitalar tem algo a ver também com eu estou voltando todo o assunto do começo, eu devia ter perguntado isso do começo. A infecção hospitalar tem algo a ver também com as conexões ou não tem nada a ver? Sim? Não, quando a gente vê as infecções hospitalares, já tem ligação com o processo obsessivo. Só que esse paciente já vem sendo vampirizado há muito tempo, entendeu? A imunidade dele está muito baixa. E quando ele vai ser submetido a uma cirurgia material, então, claro que não vai haver resposta, entendeu? Outra questão aí, respondendo a outra questão de Samila, a questão da leucemia, nós também vamos ter grandes processos epidêmicos de leucemia no mundo. Por quê? A chuva negra está destruindo as conexões do baço. Então, significa que nós vamos ter problemas, principalmente em pessoas viciadas. Então, isso vai ser uma pandemia gravíssima no futuro, né? O que é que o planeta está nos cobrando? A moralização, né? O planeta está dizendo, olha, tem que entrar no eixo. Então, a leucemia aí causada pela chuva negra, ela não é kármica, ela é por processo de contaminação do esplênico. Mas isso também vai surgir aqui no nosso planeta. Obrigada, senhor Vandir. Deixa eu ver ali se alguém tem alguma dúvida. Ana geralmente tem dúvida. Ana Ritinha, você tem dúvidas da matéria dessa semana?
Aí você tem que tirar de mute para a gente poder lhe ouvir direitinho, viu? Porque leitura labial a gente não aprendeu ainda não. Desculpa. Desculpa. Então, existe dentro dessas possibilidades, por falta de não seguir as normas após cirurgia, a cirurgia feita com resultado retorna de novo a ter o mesmo problema, que nós falamos sobre isso. E aí foi explicado que essa pessoa não refaz a cirurgia, porque não pode mais fazer corte, né, no periférico, mas vai ficar em terapia na clínica médica, não é isso? Nesse caso, ele vai ficar tomando ectoplasma. A minha pergunta é, esse excesso de ectoplasma, tanto nesse caso de cirurgia ou normalmente mesmo, a causa, qual efeito pode fazer o excesso do ectoplasma? Isso. O ectoplasma, na verdade, nós aplicamos agora e ele pode ter uma validade de simplesmente de 3 dias, dependendo da evolução de cada paciente. Então, seria praticamente impossível a gente ter uma overdose de ectoplasma ou de eletromagnetismo. Porque a gente aplica também sob medidas, 20 ml, entendeu? Se é sob medida, então a gente está sabendo que só está tomando 20 ml. Então, se nós fizermos um cálculo aí, as conexões que tem 20 ml de ectoplasma de radioatividade, isso não significa nada, não chega nem a 1% no perispírito periférico dele, porque isso vai se espalhar para fortalecer essas conexões. Então, nesse caso, significa que não existe overdose, nem do eletromagnetismo, que está na seringa, nem do ectoplasma. Essa minha pergunta foi um pouco basada, tipo, para as pessoas que moram aí, principalmente, e que pode ter um acesso rápido aos 2 hospitais. Não sei, a pessoa já entendeu que com o ectoplasma está bem, ele vai no sábado no Patrícia, e os médicos do Patrícia não estão no domingo, ele vai de novo, entra e pega uma outra dose. Eu acredito que é uma coisa que é humana, uma pessoa pode imaginar, com essa coisa eu estou bem, então eu vou fazer muito essa coisa para eu estar ótima, sarar logo. Concordo. Vê só, agora é interessante que quando eles vão para qualquer hospital, os hospitais cobram dele a ficha e a transferência. Você é de onde? Maria Cláudia. Aí me diga uma coisa, foi transferido para cá? Não, foi transferido não. Não, a gente quer a transferência. Cadê a carteirinha? A carteirinha está aqui. Então, pelo registro de carteira, ele tem consulta aqui. Então, a gente pede a transferência dessa consulta. Então, se não tem na hora, o médico espiritual vai falar com ele lá. Mas o que Rita está falando é interessante, que alguns deles estavam fazendo isso, mas a ficha deles vetaram essa possibilidade, entendeu? Então, eles entenderam que teriam que ficar na área deles e não sair tomando ectoplasma para tudo que é canto. Porque tem um sistema onde o número, quando a pessoa chega, diz da qual hospital provém aquele número? O nome? Ele tem o nome dele. Ele tem a carteirinha que tem o nome lá, Patrícia Bacelar. Então, ele apresenta essa carteira, né? Se ele não tiver essa carteira, ele é recém-chegado. Então, ele vai ter que dar uma consulta aqui no Maria Cláudia no sábado e no domingo, de 8 horas da manhã. Então, a gente sabe, é novato. Se é novato, ele vai ter que fazer uma consulta. Mas você tem ficha aqui? Não, tem no Patrícia. Cadê a carteirinha do Patrícia? Então, ele mostra, realmente ele tem. Mas se ele quiser fazer o tratamento aqui, vai ter que ter a transferência do Patrícia para cá. Então, o que é que isso significa? Então, esse paciente, ele vai ser atendido no setor de emergência. E lá ele vai relatar o que está sentindo. Pode ser que não dê um ectoplasma, pode ser um parto específico, viu? Ok. Porque em alguma aula a doutora Cristina fala dos papa-passe. Então eu pensei também no papa-ectoplasma. Papa-ectoplasma, pode ocorrer também. Ok. Obrigada. Aí temos uma pergunta da Tati. O Silvante, veio uma coisa aqui na minha cabeça quando fala sobre a cirurgia lá do tumor na coluna de uma criança. E aí lá fala que era um processo obsessivo, né?
e havia a elasticidade perispiritual, tanto que foi feita cirurgia e deu certo. Aí me veio o caso dos ovoides. Existe, nesse caso aí dessa criança, poderia ser um ovoide? E existe alguma cirurgia mesmo para retirar do ovoide? Existe a sepsia, já que é um processo de infecção ali, existe a sepsia, que vai ser feita toda semana para limpar o perispírito periférico para a pessoa do ovoide, né? Mas a cirurgia em si não existe, não, porque o perispírito periférico dele está muito infectado. E por estar infectado, então isso é um tratamento com ectoplasma, radioatividade, jato asséptico, entendeu? Até a pele cicatrizar. Então, no caso da criança aí, eu acredito que o processo obsessivo, que muitas vezes não foi estudado, as entidades visam o quê, né? As entidades visam queimar essa conexão. Por isso que você sente o gástrico, o coração dispara, entendeu? A reação do fígado, porque ele sabe que essas conexões aí, sendo eliminadas, é o seu fim, entendeu? Então, no caso da criança, eu acredito que essas conexões da coluna, elas foram danificadas. O processo de cirurgia foi para restaurar e, graças a Deus, ela conseguiu sair. Ah, então tá bom. Dentro da pergunta de Tati, o senhor falou jato asséptico, ectoplasma e radioterapia. Então, como ela vai fazer esse tratamento do ovoide, se só o jato asséptico só na sala periférica? Certo, por isso que tem alguns médicos que não sabem trabalhar nessa sala, que é que a gente indica a eles. Olha, usa radioatividade e o ectoplasma. E vai ter a mesma eficácia. Porque o jato asséptico é só um estado asséptico, que também a radioatividade pode fazer o ectoplasma. Certo. Obrigada. Seu Wandir, desculpa, eu não entendi essa parte que o senhor explicou para a Tati também no mesmo assunto, que fala do ovoide. Então, o ovoide, ele não foi... Não, eu não entendi se ele foi retirado. Foi retirado. Após ser retirado, aí vem toda a sepsia. Ah, então, no caso do ovoide, ele foi Já foi também tratado. foi tratado. Mas não era nesse caso, Cíntia. Nesse caso do menino não era ovoide. Você tem... Eu que perguntei sobre o ovoide dentro desse caso. Dentro do assunto, né? Dentro do assunto, mas nesse caso não era ovoide, né? Foi processo obsessivo. Obsessivo, né? Sim. Obsessivo. Então, você pode, se antes da cirurgia tem que tratar do processo obsessivo antes de fazer a cirurgia, é isso? Olha, Vitor, quando as pessoas pedem cirurgia à distância, isso é um perigo. E a gente não sabe o processo obsessivo que vive essa pessoa. A gente não sabe as condições de ambiente fluídico da residência dessa pessoa. É por isso que em 27 anos aqui, nunca nós fizemos isso. Porque ia dar errado, como dá errado. A gente vê que o retorno para a revisão já cria problema, porque o paciente não teve nenhum cuidado com ele mesmo. Você imagina eu fazer uma cirurgia em você aí no Japão, né, junto com a equipe, e de repente eu não tenho notícia sua. E se você passar mal, eu vou fazer o quê? Eu vou orientar o quê? Então, por isso que essas recomendações deles, eles olha, lugar de cirurgia é o paciente presencial. À distância, nós não fazemos, entendeu? Então, eu acho realmente todos os cuidados que a espiritualidade tem com isso, porque tem paciente aqui, quando se aplica o anestésico espiritual, ele passa mal. E nós temos que colocar 2 algodão na mão dele para absorver o anestésico. Tem uns que têm tontura, entendeu? Tem outros que têm mal-estar. Isso é a condição fluídica dele. Essa condição fluídica dele, em choque com a sala, já causa problema para ele mesmo. Entendi, seu Wandir. Obrigada, viu? Mais dúvidas, pessoal? Se ninguém tiver no tema, eu tenho uma
uma pergunta para fazer. Manda lá. Parece que ninguém se opôs. Pode ir. Silvandi, a casa da minha filha, eu nem sei o que é, mas ela tá com muita febre, né? E assim, a impressão que eu tenho é que ela estava essa noite, essa madrugada, estava se sentindo meio, estava com um pouco de tosse, meio engasgada aqui, né? E como ela não estava deixando eu pôr o algodão aqui, eu peguei a seringa e mesmo ela deitadinha, eu pus aqui, posicionei e puxei as 5 vezes. Mas não deu 5 minutos, não é que ela vomitou, ela meio que vomitou e vomitou parecia um catarro, né? Isso tem alguma coisa a ver com o que eu fiz de puxar com a seringa? Tem. Você desbloqueou o laringe que estava prendendo a secreção. O laringe dela contraiu, né? Provavelmente ele contraiu. Então, nessa contração de laringe, essa secreção toda vai para o pulmão. Então, ela bota para fora. O que é que nós recomendamos aí, né? Todos que vão terminar aqui, vai dar uma olhadinha nela. E a gente recomenda aí que bota o algodão no bafo, para a imunidade dela não cair, para manter a imunidade dela. Então, eu tenho colocado também. Eu tenho colocado no baço, eu consigo pôr. Então, se a gente conseguir desbloquear o baço dela, a imunidade dela responde. E ela sai desse probleminha, viu? Ah, tá bom. Obrigada, Silvânia. Sempre dentro dessa questão da criança. Eu estou com a minha amiga que tem uma filha que nasceu prematura, que está com uma bronquite, então, o que eu posso aconselhar para ela, Silvandi? Porque eu falei o algodãozinho aqui no peito, mas... Se ela tivesse aqui, a gente fazia a transferência molecular da mãe para a filha. Então, a gente tiraria o ectoplasma do timo da mãe e aplicaria no prematuro. Agora, se essa mãe beber e fumar, já não pode fazer isso, né? Eu poderia utilizar do próprio médico mesmo para fazer isso. E quando a gente vai fazer uma transfusão e ver que aquela pessoa não oferece condições, a gente tira da nossa condição mesmo para dar aquele filho. Apesar que o resultado, quando vem da nossa parte, o resultado é lento. Mas quando vem da mãe, o resultado é mais rápido, né? Seria o tratamento ideal para ele. Mas, nesse caso, como a gente está aqui na Itália, eu posso falar para ela usar o algodão só no timo ou também no baço, como minha filha de Sâmara? Como é o prematurozinho, o timo dele aí é muito delicado. Para a gente colocar o algodão no prematuro, ele vai puxar muito, ele vai ficar um pouquinho fraco. O que a gente vai fazer aí? A gente coloca no esplênico, a gente coloca no baço, não coloca no timo, viu? Certo. Obrigada. Lado esquerdo, abaixo da costelazinha dele lá, colocou o algodão e vai respondendo. Certo. Sabe que o Mário, ele conseguiu uma técnica muito cômoda para a gente que está aqui sempre em contato com as pessoas com esse COVID. Em vez de estar todo dia atacando na pele O eletrodo. O eletrodo, a gente aqui usa, ou por causa do frio, ou por cultura, mas todo mundo tem, se fala, a malheta da saúde, a camisetinha. Antes de colocar qualquer roupa, tem a camisetinha, ou de manga, ou sem manga. Acredito que em todos os países freio. E de cima da camiseta, já que você, noite e dia, tem essa camiseta, na direção, a gente coloca com o esparadrapo, então a pele não tem mais que estar todo dia, porque como é uma coisa que usa todo dia quando a gente sai, né, de casa, para estar em contato com as pessoas, então você está todo dia, a pele, ela está com essa cola o tempo todo. E aí ele usou essa técnica, está sendo ótima. Coloca na camiseta, a camisetinha é aderente. É o mesmo resultado. Sim. Ah, que legal. Sim, por isso que eu quis falar, porque é muito cômodo.
Eu uso também para dores, quando eu estou com uma dorzinha, eu vou de cima da minha roupa e coloco eles diretamente, eu coloco o adesivo de papel, aquele de pintura, na... Eu já tô ficando toda manchada. Pode botar a camisetinha ali em cima, que tem o mesmo efeito. Ah, tá bom. Fico. Mas põe em cima da camiseta ou põe por dentro, cola na camiseta? Coloco na camisetinha, sabe? Aquelas camisetas de segunda pele. Aquelas... Sim. Que ela usa para frio, lá sabe? na Itália eles têm costume, né? Vou usar isso aqui na Austrália no calor, a gente derrete. Mas a gente, 9, 10 meses tem que colocar essa camiseta, então fica só 2 meses sem. Silvandi, só por curiosidade, não que eu tenha indicado nada para a pessoa, uma colega, uma esposa de um amigo nosso, teve infecção urinária muito grave, foi parar no hospital, teve que tomar... Primeiro começou tomando antibiótico, não deu resultado, né? Foi parar no hospital e tudo mais. E descobriram que essa infecção estava até nos rins, né? Existe algum tratamento paliativo, ou paliativo não, mas de recomendação para pessoas que passam por situações dessa, dentro do hospital espiritual, não? Olha, pessoal, nós estamos encontrando muito infecção urinária, causada pela irradiação da vacina. Sim. Entendeu? E encontramos também inflamação de próstata. A recomendação nossa é colocar o eletrodo abaixo do umbigo, no genético. Então, o eletrodo ele vai puxar todo esse eletromagnetismo, tanto que ele seja espiritual, como também como seja efeito da vacina, entendeu? Então, o número de infecção urinária, eles estão aumentando. O pior é que, às vezes, o paciente ele não tem sintoma de febre. Não há febre. E quando vai fazer exame de urina, a situação está muito complicada. Mas a utilização aí, Francisco, é o eletrodo abaixo do umbigo. Na absorção, viu? Essa irmã, ela não conseguia dar 10 passos que tinha febre em casa. Ficava fraca e tinha febre. Botar o eletrodo, ela absorve. Não, eu não indiquei porque a pessoa não acompanha, não esse tratamento tudinho, mas assim, é mais para conhecimento nosso próprio, né? Bom, chegamos ao nosso horário então, Silvandi. Se o senhor não se incomodar de fazer nossa oraçãozinha. Podemos fazer. Se eu for embora, me chama. Certo. Senhor Jesus, que tua luz, Senhor, brilhe onde houver escuridão, e que a equipe espiritual visita a nossa irmã Câmara, dando ela paz, Senhor, e harmonia, e que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.